tema da mensagem de hoje, dentro da série Cuidando dos Pensamentos, a cura pela fé e renovação da mente. Diz a palavra do Senhor, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 16, pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Ninguém conheceu a mente do Senhor, ninguém pode instruir Deus. Nós, porém, temos a mente de Cristo. Nós somos filhos, nós somos extensão de Deus. Nós podemos pensar como Cristo pensa, porque nós temos a mente de Cristo. Diga com fé, eu posso pensar como Cristo pensa, porque eu tenho a mente de Cristo. Então, para que a mente de Cristo seja ativada mais uma vez, para que você aprenda a pensar como Cristo pensa também em relação a doenças e enfermidades, especialmente as graves, as mortais, as chamadas humanamente sem esperança, sem perspectiva. Nós vamos assistir a um vídeo agora. Que o seu coração esteja conectado com o Pai o tempo todo e comece a perceber o que Deus está falando com você. E deixe a mente de Cristo ativada nesta hora. Sempre fui bem cuidadosa em relação aos exames que deveriam ser feitos, mas eu já tinha esses nódulos nas duas mamas há 15 anos. E sempre fazendo mamografia, nunca me foi pedido um exame mais detalhado. Sempre mamografia. Na mamografia já constava ali algumas calcificações, mas que não geraram preocupação por parte da médica. O que aconteceu em 2017 foi que, ao experimentar um vestido de festa, na prova de um vestido, eu vi no espelho a minha mama direita deformada. Com todo cuidado com as mamografias, mesmo assim, eu não percebi isso. E, de repente, no espelho, eu vejo a minha mama direita com um abaulamento, uma coisa muito estranha. Fui ao ginecologista, que me pediu uma mamografia, que já apareceram imagens mais preocupantes. E ela já me encaminhou para um mastologista. Esse mastologista já não gostou daquelas imagens e me pediu um exame mais detalhado, chamado mamotomia, que é uma biópsia que retira o tecido da mama através de uma incisão com uma pressão muito intensa, né? E no resultado desta mamotomia, quando eu levei para ele, ele já me disse então que era um carcinoma invasivo. E aí, ele já me preocupou bastante naquela consulta, pois ele disse que as imagens eram bem ruins e que era bem preocupante, que eu já deveria sair de lá e procurar um cirurgião plástico, pois a reconstrução mamária seria bem difícil, né? Então saí de lá bem triste, assustada, mas fiz isso. Por causa de um erro médico, eu perdi a confiança neste profissional. E aí depois eu fui para um cirurgião plástico que me indicou um outro mastologista para eu ouvir uma segunda opinião. Acabei fazendo então com este médico, com a equipe dele, uma cirurgia. Então o tratamento foi o seguinte: uma cirurgia de 8 horas de duração, foi uma quadrantectomia, né? Cirurgia de quadrante, é uma cirurgia conservadora, né? Não é uma retirada da mama. E na sequência eu fiz uma reconstrução mamária, então uma cirurgia de 8 horas. Depois da cirurgia, eu fui para quimioterapia, foram 16 ciclos de quimioterapia.
as chamadas 4 vermelhas e 12 brancas. Depois da quimioterapia, eu ainda fiz 33 sessões de radioterapia e fiz mais 6 meses de aplicação do Herceptin, que é uma medicação específica para um dos tumores que eu tinha. O diagnóstico é muito assustador, né? Então, a gente não sabe nada de câncer. Na verdade, eu não sabia nada de câncer. Então, quando a gente vai se inteirando desse universo do tratamento da quimioterapia, da rádio, começa a dar, sim, muito medo. Muito medo. Então, o emocional fica com tudo que a gente conhece da palavra, com tudo que a gente conhece do que o Senhor pode fazer na nossa vida, não tem como dizer, não, nós não somos pedras, nós somos humanos. E por vezes acontece da gente realmente ficar ali prostrado pelo diagnóstico muito forte. Isso aconteceu comigo, né? Então, o medo nem vou te falar que foi questão da estética, sabe? De perder cabelo. Isso para mim era o de menos. Não, realmente não estava me importando. Medo da morte também jamais. Porque eu costumo dizer que eu gosto de falar com o apóstolo Paulo, né? Para mim, o viver é Cristo e morrer é lucro. Então, medo de morte nunca tive. Porque a gente tem convicção, né? Do que nos espera no porvir, da alegria de ver Jesus. E assim, eu me apegava a isso. Então, medo de morte não. Mas o medo do desconhecido, do tratamento, medo de não ter mais forças, de não ter mais vigor. A gente começa a entender que o processo do pós-quimioterápico, né? São dias muito difíceis, né? Então, as pessoas que estão ao nosso redor também têm que ter uma estrutura, assim, fantástica. E isso fez toda a diferença. Fez toda a diferença. O cuidado que eu tive de todos, né? Então, assim, com toda a palavra que eu conhecia, eu me abalei, sim. No começo, sim, né? Depois, o medo Quando eu fui diagnosticada com câncer numa das mamas e foi pedido o exame da mama esquerda, o medo de também ser câncer na mama esquerda. Então, cada exame é uma emoção diferente, é um medinho que bate, é uma insegurança que vem. Então, o que me sustentou foi a palavra que eu conhecia. E aí eu pensava assim, agora eu tenho que colocar em prática tudo aquilo que eu falei, tudo aquilo que eu toquei, tudo aquilo que eu cantei, né? Então, assim, eu não posso titubear, eu não posso ter os meus pensamentos divididos. Então, eu mantinha a minha mente total com a palavra de Deus. Eu me enchia daquilo, que era o que me sustentava, que me levantava. São 2 anos ali da cirurgia para cá. E realmente fez toda a diferença, o apoio da minha família, a começar no meu núcleo familiar, meu marido e meu filho, né, que passaram a ser enfermeiros. Na verdade, eles foram meus cuidadores, porque quando você está num ambiente social, é uma coisa, né, você está ali com uma maquiagem, você disfarça uma sobrancelha que não existe mais, uns cílios que caiu, você está sem cabelo, você põe ali uma touquinha, alguma coisa assim, um turbante, mas você vai para um ambiente social com uma cara que às vezes as pessoas não sabem do que você passou na tua casa, né? Mas essas 2 pessoas viram isso, né? Então, realmente é muito complicado quem está muito perto, muito próximo, porque eles se sentiram de mãos atadas. Então, na hora que você está ali com muita dor, passando muito mal, não tem o que fazer. Então, é ficar do lado. Meu filho passava a mão na minha cabeça e orava comigo. Agora os demais. Família, Bispa Solange, que não me desgrudava. Sogra, pai, cunhados, sobrinhos. A família que eu tenho, eu tô para ver. O que eu senti de amparo da minha família é absurdo. Fantástico. E os irmãos em Cristo? O que aconteceu? Do diagnóstico até agora, eu recebo via WhatsApp, e-mail, qualquer coisa, qualquer meio. Eu recebo mensagens
que me levantavam quando eu estava totalmente prostrada, caída. E o que aconteceu? Eu salvei todas essas mensagens. Eu não as apaguei. Né? Então eu tenho esses contatos ainda, eu releio as mensagens. Então quando você está ali emocionalmente arrebentada, e quando você lê uma mensagem dessas, às vezes a emoção é tamanha que você chora e você não consegue nem ler direito. Eu nem conseguia enxergar às vezes algumas mensagens que me mandavam. E o que eu fiz? Eu salvei todas, eu relia depois. E como todas as mensagens sempre tinha a palavra de Deus ali fluindo naquele texto, naquela mensagem, versículos que foram utilizados, aquilo era Deus falando comigo, né? Deus utilizando a vida dos meus irmãos para que eu soubesse o que Ele estava falando a meu respeito e de todas as promessas que Ele tinha feito para mim e que não iriam ser frustradas, né? E aí eu comecei a fazer algumas anotações. Eu comecei a pegar aqui um caderninho, que na verdade eu ganhei esse caderninho numa aula de journaling lá na Bethel. E mesmo não tendo o hábito, eu comecei a escrever algumas coisas, né? Escrever os versículos que alguns irmãos me mandavam, que a minha irmã Solange, na primeira quimioterapia, me escreveu. E o O2E que estava começando ali, né? Então eu tenho aqui, por exemplo, no dia após o diagnóstico, a 26/6/2017, o O2E que era sobre reaja. E a minha irmã me manda e me escreve: nós venceremos mais essa batalha na vida juntos. Amém? E aqui eu tenho mensagens de muita gente, ó. Bispa Jaque, eu tenho da minha sobrinha Natália Brant, no meu aniversário, dia 2/7. Muita coisa legal. Bispo Maurício. E eu me firmei através desta palavra. Amém? Olha essa que linda. Eis que Deus não rejeita o íntegro, nem toma pela mão os malfeitores. Ele te encherá a boca de riso e os teus lábios de júbilo. É muito legal lembrar disso. Tem muita coisa legal aqui. Trechos de músicas que me fizeram muito bem. Louvores que nós cantávamos na igreja. Louvores que eu ouvia pela internet nos cultos, que eu não podia ir à igreja porque não estava passando bem. Gente, tem muita coisa preciosa aqui. Palavras proféticas. Palavra do nosso apóstolo quando me ligou e eu num restaurante eu atendi chorando e os garçons olhando para mim e achando muito estranho aquilo. Mas isso daqui fez toda a diferença. Toda a diferença. Isso daqui é o resultado do amor de Deus pela minha vida, usando os irmãos da minha igreja. Eu dou glórias a Deus pela vida de todos eles. Maravilhoso. Dia 3/12, eu vou ler o que escrevi nesse dia. Domingo de ceia. Muito legal lembrar disso. Um dos dias mais felizes da minha vida. Como Deus nos surpreende. No meio de um tratamento tão doloroso, Deus nos dá um transbordar de amor através da vida de irmãos preciosos. Ministros de louvor rasparam a cabeça em solidariedade a mim e abriram um momento de louvor com uma linda homenagem. Não sei se um dia verei algo como o que aconteceu ontem, profundamente abençoada, profundamente emocionada. A maneira de agir de Deus é diferente de tudo que imaginamos. Eu acho que o que eles fizeram aquele dia, eu acho que nem eles tinham noção do bem que estavam me fazendo. Foi uma emoção assim, eu nunca imaginei alguém fizesse isso por outra pessoa. Eu já vi filho raspar a cabeça, como foi o caso do meu filho fazê-lo, mas outras pessoas que não têm vínculos de sangue com você, sabe? Fazer aquilo lá, uma demonstração pública de afeto, de carinho, de respeito por uma pessoa, isso não tem preço, levo para a vida inteira. Antes da primeira quimioterapia, eu já sabia que o cabelo ia cair de 10 a 15 dias mais ou menos após a primeira,
né? Então, antes de começar, eu já fiz um corte de cabelo bem curtinho, que era para não sentir tanta diferença. Quando ele começou a cair, mesmo que não teve jeito, eu fui no salão da minha cabeleireira e lá eu e o meu filho. E eu raspei a cabeça. Saí de lá, já levei nas mãos, já levei uma touca, já levei um turbante e saí de lá com o turbante. Qual era o meu medo, assim? A vergonha que eu tinha mesmo era na minha própria casa, sabe? Na hora de dormir, eu não queria dormir, estava muito calor, eu não queria dormir com aquilo. Meu marido vai me ver com essa cara, sabe? Depois da primeira quimioterapia, eu já estava muito feia, a pele muito manchada, aquelas olheiras e aquele aspecto de bolacha traquinas, assim, sabe? Aquela cara redonda, nossa, horrível. E aí eu falei, eu vou tirar. Eu falei, olha, Henrique, sinto muito, eu vou dormir, eu vou tirar isso daqui. Ele, mas claro que sim, não sei o quê. Então, em casa, eu comecei a andar. Até você sair para a rua totalmente careca, não é fácil. Não é fácil. Então, eu colocava ali um lenço, um turbante, algumas vezes saí sim, mas algumas mulheres preferem usar uma peruca, um aplique. Eu preferi ficar com os lenços e os turbantes. E o que aconteceu? Quando eu fiquei sabendo que ia fazer quimioterapia, a minha sobrinha, a Bispa Renata, me deu um livro de uma moça que era uma modelo, que tinha tido câncer de mama e ensinava a fazer essas amarrações muito bonitas, muito elegantes, muito charmosas. E eu achei super interessante, quer dizer, uma ex-modelo, né? Uma moça que trabalhava com a beleza e, de repente, também sem os seus cabelos, e ali ajudando outras mulheres, falando sobre essa questão do cabelo e das maquiagens, que ajuda muito a autoestima da mulher com câncer. E aí eu consegui ir acompanhando outras mulheres, outras pessoas passando pelo mesmo que estava passando e que utilizavam esta maquiagem, esta maneira de se vestir diferente, às vezes, para conseguir passar por aquele momento tão difícil que é, né? Então eu realmente sigo até hoje algumas mulheres que tiveram o mesmo caso que eu e que conseguiram passar por isso utilizando esses artifícios de se vestir bem, se arrumar. Eu me lembro de que eu não tinha mais, teve uma época que eu já não tinha mais sobrancelha nenhuma, nem os cílios nenhum. E eu recebi de duas amadas também, aqueles moldezinhos de fazer a sobrancelha. E eu, antes de ir para o culto, cedo, eu levantava mais cedo para conseguir fazer aquilo, porque não era fácil para mim, né? Então eu colocava ali, aí eu ia, fazia lá um desenho, fazia o outro, quando eu tirava, eu estava torta. Falei, não, tudo bem, vamos começar tudo de novo, tirava de novo. Então assim, não é fácil, às vezes você acaba rindo da situação, você se olha no espelho e fala, não sou eu que estou aí, mas passa. Aí o cabelo vai crescendo, quando você termina a última quimioterapia, depois de um mês mais ou menos, começa ali já a despontar alguns cabelinhos. Agora eu já tenho cabelo, branco, mas tem. Nessa história toda eu tive 2 erros médicos. Este da mão foi o seguinte, durante a quimioterapia eu tinha uma indicação para utilizar um catéter de longa permanência, porque eram várias e valia a pena colocar um implante de Portocat. E já estava tudo certo para eu fazer este implante. Fica aqui, ele entra pela artéria e fica durante todo o período de quimioterapia. É muito mais seguro. Só que o tempo foi passando, não saía a liberação para a cirurgia e eu precisei fazer a primeira no método convencional, tradicional, via veia de mão, na mão. Fui fazer essa primeira, então aqui, a primeira infusão de quimioterapia que eu recebi, quer dizer, no dia mais complicado, nossa, é o primeiro dia de quimioterapia, você está morrendo de medo. E aí pegaram aqui a veia, fizeram aquele preparo todo, tem a pré-quimioterapia, durante todo esse período tudo bem. Quando foi colocada a infusão da vermelha, que é muito agressiva, depois de uns 30 minutos mais ou menos eu senti um incômodo, olhei e já estava bem vermelho e inchado. Minha irmã Bispa Solange, como sempre me acompanhando nas quimioterapias, olhou e falou, não, isso não é normal, e rapidamente acionou aquela campainha para chamar a emergência. A emergência veio, a enfermagem veio, retirou rapidamente. Resumindo, eles não seguiram o protocolo correto. Depois eu vinha a saber
que eles não seguiram o protocolo porque era um quadro de emergência e era muito grave. Então, a infusão vermelha é doxorubicina. Eu conhecia isso pela minha formação acadêmica, eu sabia exatamente do que se tratava. A doxorubicina foi descoberta na época do nazismo. Então, assim, a agressividade dela era para mal, foi utilizada depois para bem, né, para curar câncer, mas é muito forte. Esse extravasamento quimioterápico avançou até aqui, né? Como eu não tive o cuidado devido, eu tive uma necrose toda neste tecido. Então, tudo que está da pele para baixo necrosou, né? E era um vermelho intenso, por causa da queimadura, os vasos todos foram danificados. E isso custou muito, gente, muito tempo para ficar desse jeito aqui. Cicatriz? Não ligo. Não ligo, realmente não ligo. Vai ficar assim, tá? Tá sequinho, ó, já não dói mais, tudo bem. Mas deu bastante trabalho. Então, assim, a equipe do meu oncologista, com muito cuidado, para a gente tentar reverter esse quadro. Dr. Cressone, maravilhoso, desenvolvendo fórmulas específicas para regenerar o tecido da minha mão. E eu não sinto absolutamente nada. Era para eu ter ficado com esses 2 dedos aqui totalmente retorcidos. Se vocês tiverem curiosidade de um dia entrar na internet e ver o que é um extravasamento quimioterápico, você vai ver que muita gente amputou a mão, amputou o braço. No mesmo quadro que eu tive. Eu não tenho nenhuma sequela, só realmente a parte estética. Agora eu consigo tocar, estou reiniciando os meus estudos, pegando aqueles livros ali do comecinho de piano, 3º, 4º ano, Anon, Czerny, Bach, coisas muito simples para conseguir esse tempo que eu fiquei parado, para a gente conseguir voltar aos movimentos corretos. Mas já consigo tocar o meu piano. Quando isso aconteceu e eu vi a gravidade do quadro, a minha preocupação era deixar de fazer aquilo que eu mais amava fazer. Eu não amo tocar piano, eu amo tocar piano para Deus. Né? Eu desde criança estudei piano, mas a partir do momento que eu o recebi como Salvador, eu falei, eu preciso dar alguma coisa pelo que eu recebi, pela obra redentora de Cristo na cruz. E eu toco para isso. Então, assim, eu ia ficar muito triste, muito frustrada se eu não pudesse utilizar mais as minhas mãos para tocar para Ele. Então, eu estou muito feliz de ter voltado, né, a tocar, ainda que de uma maneira mais simples, com músicas um pouco mais lentas, com menos velocidade, mas crendo que eu vou conseguir voltar aos movimentos rápidos, velozes e num andamento mais intenso. Quando a minha ginecologista me mandou para um mastologista, esse mastologista era uma indicação forte, era uma pessoa bem conceituada, mas o que aconteceu? Ele viu uma mamografia e pediu uma mamotomia só da mama direita, que era onde tinha realmente aquela deformação. Mas já aparecia nódulo na mama esquerda, mas ele não pediu uma mamotomia da mama esquerda. Então ele cometeu um deslize ali, um erro. Outro erro na mesma situação. Eu vou para um laboratório fazer um exame, uma mamotomia na mama direita. A médica que vai fazer o exame tem que fazer uma incisão exatamente no ponto onde tem o nódulo para ser pesquisado por biópsia, certo? O que aconteceu? Ela começa a passar o ultrassom, porque esse exame é guiado por ultrassom para ela conseguir saber o lugar exato da incisão, e ela começa a passar o aparelho de ultrassom na mama errada, na mama esquerda, não na mama que ia ser feito o exame. Eu demorei um pouquinho a falar, porque como ia ter o corte, eu achei melhor falar. Então demorei um pouquinho, mas eu falei, doutora, o exame é na mama direita, não na mama esquerda, né? Mas falei com jeito. E ela, certeza, não é na mama esquerda? Eu falei, não, pode ver. Ela pegou o papel, olhou, é realmente na mama direita. Mas o que o médico vai fazer com este nódulo altamente suspeito da mama esquerda? Quando ela viu isso, ela não podia fazer a mamotomia no lado esquerdo, porque ela só poderia fazer pelo pedido médico. Então ela faz uma observação ao médico, falando para ele, existe um nódulo suspeito na mama esquerda também.
quando eu levo esse resultado para esse médico, ele levou a mal, ele não gostou de ser chamado a atenção. E apesar do erro dela, apesar dela ter errado, ela foi usada por Deus para me mostrar que eu tinha um outro nódulo, tão suspeito ou pior do que um nódulo da mama direita. E aí ele acabou pedindo uma mamotomia do lado esquerdo, e o câncer da mama esquerda era mais agressivo do que aquele outro. Então, assim, eu acabei descobrindo que câncer não é uma coisa só, né? Então, a gente tem ali, só para citar alguns, um luminal A, luminal B, um HER2 e temos o triplo negativo. São 4 tipos de câncer de mama. O meu da mama direita era um luminal B, já preocupante. E o da mama esquerda era um HER positivo, que é muito mais agressivo e de grau mais intenso também. Então, por um erro dessa médica, eu acabei descobrindo que eu tinha câncer bilateral. Eram 2 mamas e não uma só. Se eu fosse para a cirurgia com aquele médico, ele faria uma cirurgia numa mama só e o câncer da mama esquerda ficaria lá. Quando eu perdi a confiança nesse médico e recebi uma indicação de um outro oncologista e fiz isso, esse médico já me pediu outros tipos de exame, já me pediu o anatomopatológico, o imunistoquímico, quer dizer que são outros tipos de exame para realmente ver que tipo de câncer é, né? E fazer o tratamento direcionado a esse tipo de câncer. Mas foram erros que, se não fosse o Senhor a intervir ali, eu teria padecido. A mulher tem que... O primeiro indício de que alguma coisa está estranha, seja no desenho da mama, ou mesmo palpando a mama, perceber algum nódulo, alguma coisa, é muito importante procurar a ajuda do médico. E é rápido que tem que ser feito isso, né? Então, um diagnóstico precoce, percebeu alguma alteração suspeita, procura o médico. Porque em estágio inicial é muito mais fácil de ser tratado com sucesso e reverter essa situação. Mas assim, o autoexame não é tudo. É necessário que se faça mamografia e ultrassonografia. Não tem como fazer um e não fazer o outro, né? O meu oncologista diz que é uma duplinha. É importante que se façam os dois. Por que tem que fazer a mamografia? Mas se eu não percebo nenhum nódulo, eu não preciso fazer. Precisa, porque existem nódulos não palpáveis. Então, vou dar o meu exemplo. Os meus nódulos não eram palpáveis, eles nunca seriam descobertos num autoexame. Então, eu precisei descobri-los através de imagens. Não tem como, não dá para... E vou mais além. Depois que já estava certo o diagnóstico e que eu já estava indo para a cirurgia, eu fiz uma ressonância magnética antes da cirurgia. Então eu já sabia o que eu tinha, eu já sabia o grau do carcinoma, estava tudo certo. Na ressonância aparecem nódulos extras do lado do câncer que já estavam lá e nunca foram vistos nem em mamografia, nem em ultrassom. Então, é importante realmente que se descubra em estágio inicial, porque aí os nódulos ainda são pequenos e fáceis de serem tratados. Para as pessoas que estão passando agora e receberam um diagnóstico de câncer de mama, eu sei que parece estranho falar isso, mas passa. Demora, passa um pouco. Bom, eu nem vou falar que é rápido, não é rápido. É sofrido, é dolorido, mas passa. Mas passa muito mais fácil se a gente estiver em comunhão com pessoas que te levantem. É muito mais fácil passar quando se conhece a palavra de Deus, quando se conhecem as promessas que o Senhor fez a nosso respeito. Porque se Ele disse que nós passaríamos por aflições, mas que nós deveríamos ter bom ânimo, e Ele venceu e nós também venceríamos, nós temos que nos apegar a isso. Nós temos que nos apegar à palavra que diz que tudo coopera para o nosso bem. Eu me apeguei, eu me segurei nisso, mesmo sem entender todo esse processo desses 2 anos, eu me agarrei a essa palavra, tudo coopera. Um dia você vai entender por que você está passando por isso. Um dia vai fazer sentido, tudo vai fazer sentido. E lembrando que o Senhor não quer o mal de ninguém. Ele já levou na cruz todas as nossas enfermidades. E
pelas pisaduras dele nós já fomos sarados. E você tem que se agarrar a essa palavra. Você tem que ficar junto com as pessoas, porque sozinho a gente não consegue passar por momentos complicados. Estar com irmãos queridos que conhecem a mesma palavra que você faz toda a diferença. Não bobeie, não fique em casa, não se esconda depois do diagnóstico. Vá para a rua, se arrume, se maquie, saia para passear. Amém? E eu espero que a minha experiência realmente faça alguma diferença na vida de alguém que possa estar ouvindo agora essa palavra. O Senhor é contigo, Ele não te desampara em nenhum momento. Mesmo que você não perceba, Ele não sai de perto. Glória a Deus. Vou pedir ao diácono Eduardo, por favor. Bispa Silmara, venha ao altar, representando todas as mulheres do nosso ministério. Aleluia. Nós queremos, a Igreja Cristo Vive, aqui representada pela minha pessoa, uma mulher que traz a palavra para o rebanho, em nome de toda a igreja, em nome especial de todas as mulheres do ministério, nós queremos oferecer a você esse ramalhete de flores, mas que você seja a representante de todas as mulheres que hoje estão passando por um quadro, atravessando alguma dificuldade física, ou já passaram e venceram. Todas, em Cristo Jesus, são mais que vencedoras. Assim como você foi, e hoje vem a público num testemunho que glorifica a Deus de ponta a ponta. Parabéns. Glória a Deus. Aleluia. Podem se sentar, por favor. Glória a Deus. Nós poderíamos ir embora para casa. Tenho certeza que Deus já falou profundamente aos nossos corações e já agiu durante todo o tempo, inclusive durante esse testemunho, que não é um testemunho, é uma história de vida. Uma história da vida dela que se entrelaça com a vida da nossa família toda e com a vida desse ministério. Somos um em Cristo Jesus. A palavra de Deus diz que quando um sofre, um chora, todos choram, todos sofrem. Mas quando um se alegra, todos se alegram. Nós choramos juntos e hoje todos nós nos alegramos juntos. E melhor do que nos alegrar é glorificar a Deus, é ter motivo de glorificação a Deus. Amém? Então, eu quero fechar esse momento com a palavra de Deus, porque eu sei que há pessoas passando por situações bem complicadas. Talvez não seja uma situação complicada no físico, mas pode ser um câncer na alma. Talvez você não entenda isso. Câncer na alma, existem pessoas que estão sendo corroídas nas suas emoções. Pessoas que têm os seus pensamentos tão doentes, que estão sendo corroídas nos seus pensamentos. Não conseguem pensar como Cristo pensa. E há pessoas também tão doentes nas suas famílias, nas suas finanças, que têm como que um diagnóstico de câncer, corroendo alguma área da vida. Mas Deus tem uma palavra para nós. E a palavra que Deus nos dá hoje é que Ele é o Todo-Poderoso.
Ele não nos desampara, Ele não nos deixa jamais. Então, amados, eu quero fazer uma oração com você, para que essa palavra que eu vou trazer agora se encaixe perfeitamente em toda a sua vida, ou na vida de alguém que você conhece e que você vai ser porta-voz das boas novas de grande alegria. Pai amado e bendito, Jesus, nós estamos aqui, Senhor, impactados. Nós estamos aqui, Jesus, todos nós, ó Deus, cheios da Tua glória, da Tua presença manifesta. Ó Deus, tão submetidos aos Teus desígnios, à Tua vontade soberana, entendendo mais e mais da Tua graça, Jesus, da vida por fé. Porque vimos, ó Deus, a Bispa Silmara, vencer, Jesus, somente pela fé. Só pela Tua graça, Jesus. E esse é um dos maiores ensinamentos, Jesus. Basta crer, Pai. É pela fé, pela renovação da mente, que curas continuam sendo operadas em nossos dias. Fala-nos agora, Pai. Me ajuda, Jesus, a costurar tudo isso que aconteceu aqui com a Tua palavra, para que saiamos daqui curados. Que cada um receba o milagre que precisa de Ti, Jesus, nesta hora. Em nome de Jesus, todos digam amém. Amém. Graças a Deus. Amém. Obrigada, Diácono Tiago. Muito bem. Queria dizer para você que a nossa realidade pode ser alterada. E se você crê, vai confessando tudo isso, por favor. Tudo pode mudar. Diga, tudo pode mudar. Mas toda mudança verdadeira, toda mudança definitiva começa de dentro para fora, graças a Deus. Então não há como alterar nenhuma situação sem alterar primeiro a maneira como nós vemos a situação. Então situações precisam ser mudadas, mas nós precisamos mudar primeiro a maneira como nós vemos estas situações. A nossa forma de ver as coisas reflete exatamente a maneira como pensamos. E se nós queremos e precisamos de transformação de vida na família, no casamento, na saúde, nas finanças, nos relacionamentos, nos negócios, nós temos que renovar a nossa mente. Eu coloquei no telão, não há transformação de vida sem renovação da mente. Diga isso com fé. Não há transformação de vida sem renovação da mente. Paulo diz isso em Romanos 12, versículo 2, e não vos conformeis com este século, mas transformar-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então nós precisamos mudar a maneira de pensar, mudar a maneira como nós vemos as coisas. Porque diz também Paulo aos Coríntios, em 2 Coríntios 5, 7, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Se eu andar pelo que eu vejo, eu vou pensar de acordo com o que eu vejo. E se eu não mudar a forma de pensar, eu não vou ver transformação. Então, para mudar a forma de pensar, eu tenho que mudar a maneira de ver as coisas. Eu tenho que andar por fé, eu tenho que ver por fé. Eu não posso viver pelo mundo visível. O mundo visível é enganador. Então, se você continuar vivendo pelo que você vê, não será possível renovar a mente. Você vai precisar viver pelo que Deus diz em sua palavra e não pela realidade da sua vida hoje. Na quinta-feira eu falei amplamente sobre alguns pontos, só situando para a igreja. Pensamentos errados fora da Bíblia são bloqueadores da vida abundante de Cristo. Se a Bispa Silmara pensasse fora da palavra, a vida dela estaria bloqueada, as coisas teriam tomado outro rumo. Número 2, aprenda a distinguir os pensamentos do inimigo. Isso é fundamental. Então, você tem que identificar aquilo que é de Deus, aquilo que é a mente de Cristo, aquilo que é a palavra, daquele pensamento que vem para destruir você, para colocar você para baixo, para tirar suas esperanças. Número 3, pare logo no primeiro pensamento negativo, não o alimente. Então, quantos pensamentos negativos devem ter passado na cabeça da nossa irmã, ou de tantas pessoas, de nós, em muitas circunstâncias, quando chega uma notícia? Quantos pensamentos ruins? Nós não podemos dar guarida,
nós não podemos alimentar esses pensamentos. Nós temos que paralisar isso imediatamente. Número 4, pense nas coisas boas. Comece, no meio de uma situação adversa, a pensar nas coisas boas. E as coisas boas são as coisas de Deus. São as coisas lá do alto, onde Cristo vive. Número 5. Posicione-se firme contra as mentiras do diabo e o pessimismo que ele manda. Ele manda esse estado de não vai dar, eu não vou conseguir, eu não vou ter forças, eu não vou chegar lá, eu não vou superar isso, eu vou morrer. Fique firme contra essas mentiras. A palavra de Deus diz em Efésios 6, 10, 11 e 16. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revestivos de toda a armadura de Deus para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. O mundo é cheio de ciladas, de mentiras. Nós só caímos se nós não estivermos firmes, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Podereis apagar todos. Quantos dardos o maligno manda todos os dias na nossa mente? Nós precisamos estar firmes e usar a fé. Sem a fé a gente não apaga essas mentiras do inimigo que vem contra a nossa mente. Número 6. Encha o seu espírito e sua mente com a palavra de Deus. Ela falou insistentemente no seu testemunho sobre o que fez suportar, passar, né? Levantar a cabeça, prosseguir e vencer. Ter o seu espírito e a sua mente com a palavra de Deus. Palavra que ela lia, palavra que recebia nos cultos, palavra que os irmãos mandavam. Então, isso aqui é fortíssimo. Josué 1:8 diz assim: não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele, enche a tua mente, né, de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então, farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Medita, enche a tua mente da palavra. Diz o Salmo 1, versículo 2. Antes o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Meditar é pensar. Pensa na palavra. Enche o seu espírito, a sua mente com a palavra de Deus. Ponto 7. Pense sobre Jesus. Pense em Jesus. Então, não importa o que você esteja passando, tira o foco disso. Isso é passageiro, Jesus é eterno. Pense em Jesus, pense nele. Salmo 63, 6 diz assim: no meu leito, pode ser um leito de dor, pode ser um leito de hospital, pode ser um leito de tratamento, pode ser um leito, a cama. No meu leito, quando de ti me recordo e em ti medito, durante a vigília da noite, quando você está ali sozinho, quando você se sente fragilizado, quando você se sente desamparado, quando você se sente amedrontado, encha a sua mente de Jesus, pense em Jesus, lembre-se de Jesus. Ponto 8. Deus conhece os nossos pensamentos e só Ele pode nos ajudar a pensar com a mente de Cristo. Amados, Deus sabe tudo o que nós pensamos. Deus sabe o que passa no nosso coração. Deus conhece as nossas aflições. Deus conhece as nossas ansiedades. Deus conhece os nossos medos. Deus conhece os nossos receios. Em 1º livro de Crônicas, 28:9 está escrito: tu, meu filho Salomão, olha o conselho que Davi dá a Salomão. Conhece o Deus de teu pai e serve-o de coração íntegro e alma voluntária, porque o Senhor esquadrinha todos os corações, aqui é mentes, tá? E sentimentos, e penetra todos os desígnios do pensamento. O Senhor sabe tudo o que nós pensamos. O Senhor conhece tudo, tudo, tudo. Se o buscares, Ele deixará achar-se por ti. Se o deixares, Ele te rejeitará para sempre. Então, amado, se você está passando por um vale da sombra da morte, pense, o Senhor conhece a sua situação, o Senhor sabe como você se encontra, Ele sabe o que você pensa, tá? Ele penetra todos os desígnios do seu coração, não tenha medo. Número 9, você pensará com a mente de Cristo ou com a sua mente? Não pode pensar com um pouco das duas. Bispa Silmara, no seu testemunho, disse, na hora que veio o diagnóstico, não foi fácil, foi difícil, assustou, assombrou, deu medo. Vem notícias que nos assombram. E quando nós tomamos aquela notícia com a nossa mente, mas imediatamente o que ela fez? Passou a ter esperança, a trazer à memória aquilo que dá esperança, a pensar
como Cristo pensa. Nós não podemos, amados, pensar com as duas mentes. Em Mateus 6, 22 e 23 está escrito: são os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Quando vem um tratamento, quando vem um percurso que você tem que fazer, e ali vinham lá sessões e sessões intermináveis, parece que nunca ia acabar aquilo de quimioterapias, ou você olha aquilo com olhos bons, vai dar certo, vou superar, vai passar. Está passando no meio do vale sombrio. Mas, sabe, os olhos têm que ser bons o tempo todo. Todo o teu corpo estará em trevas se os teus olhos forem maus. Imagine se você começar a olhar e falar, isso não vai dar certo. Amados, o dia que eu vi aquela mão inchando, que teve o extravasamento da químio vermelha, aquilo ali era muito grave. Depois nós fomos ver que aquilo lá poderia ter resultado numa amputação de mão ou de braço, tá? Se os nossos olhos fossem maus naquela hora, se nós começássemos a ver a desgraça, a derrota, era aquilo que nós teríamos chamado. Porque, o que diz o livro de Jó? Aquilo que eu temo me sobrevém, aquilo que eu receio me acontece. Se nós começássemos a ficar com medo, nós expulsávamos o medo o tempo todo. Nós jogávamos virtude o tempo todo. Não vai ser nada, não vai acontecer, está tudo certo, vai superar, vai mexer, essa mão não vai necrosar. Olha, amados, isso é muito importante. Portanto, caso a luz que há em ti sejam trevas, que grandes trevas serão? Nós temos que aprender a olhar tudo com olhos bons. Nós temos que ver Deus em tudo. Não importa, a gente não entende por que acontecem coisas, por que passamos por certas coisas. Deus sabe para quê. Tudo está cooperando para o nosso bem. A Bíblia diz que Deus vai fazer virar em bem. Você pode achar que é mal, mas vai virar em bem. Pode ser um mal e uma coisa horrorosa. Ele é Deus para transformar em bem. Amém? Tiago 3,11 diz assim: acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargo? Não só da boca, mas dos pensamentos também. Você não pode pensar todo o tempo em amargura. Nós temos problemas, pense em doçura, pense que vai dar certo, pense que uma porta vai se abrir, pense que Deus vai mandar a provisão, pense que vai acontecer a cura, que Deus vai pôr a pessoa certa no seu caminho para lhe favorecer. Ponto número 10. Especialmente para quem precisa de um milagre. Conte suas bênçãos e relembre tudo o que o Senhor fez por você. Ele não parou no meio. Aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la até o dia de Cristo Jesus. Quanto o Senhor Jesus já fez na sua vida? Porque Ele pararia agora? Ele não vai parar. Ele é fiel ainda que sejamos infiéis. O Salmo 45 diz assim: são muitas, Senhor Deus meu, as maravilhas que tens operado e também os teus desígnios para conosco. Ninguém há que se possa igualar contigo. Eu quisera anunciá-los e deles falar, mas são mais do que se pode contar. Fale do que Jesus já fez na sua vida. Quando você estiver atravessando um período difícil, dê seu testemunho. Salmo 103, 2 diz assim: bendize a minha alma ao Senhor e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios, principalmente quando não estiverem as coisas muito bem, ou estiverem péssimas, comece a lembrar dos benefícios do Senhor. Salmo 126, versículo 3, com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Se naquele momento você não tem motivo de alegria, pense no que Jesus fez, e fique alegre, porque aquele que fez lá atrás é o mesmo para fazer hoje, e para fazer no futuro, se for necessário. Amém? Glória a Deus. Ponto 11. Fale somente o que é positivo. Isso terá efeito sobre sua vida e sobre a vida de quem lhe ouve. Amados, é muito fácil, quando se está passando por um problemão, começar a falar, que vida, que dureza. Ou ficar, por que eu estou passando por isso? Por que essa pessoa da minha família? Por que isso tinha que acontecer? Não fale isso. Fale o que é positivo. Quando você fala em linha com a palavra de Deus, isso é você pensar e falar como Cristo, não é? Você sabe que isso tem um efeito muito grande sobre a sua vida e sobre quem está à sua volta. Diz o salmista no Salmo 66, 16. Vinde, ouvi, todos vós que temeis a Deus, e vos contarei o que Ele tem feito por minha alma. Então, por mais difícil que seja, fale o que Deus tem feito. Eu me lembro da bispa Silmara fazendo todo o processo. Ficava depois da químio lá 5 dias prostrada. Vômitos, diarreias, enxaquecas, coisas horríveis, prostrada, deitada, dores no corpo inteiro. Mas
Todas as pessoas que falavam com ela, quando nós perguntávamos, como é que você está? Como é que acordou hoje? Ou não sei o quê. Os sintomas são esses, mas eu estou melhorando. Mas vai melhorar, já está acabando o período. Vai dar certo, fim de semana vem aí, eu melhoro. E a gente começa tudo na semana que vem. A gente ri até. E quem estava perto era contaminado por aquela palavra. Parecia assim, é um contrassenso, é uma coisa tão ruim, mas ao mesmo tempo, nós estamos aqui crendo no Deus que a vida inteira nós pregamos, que já nos mostrou o seu poder, a sua graça e a sua glória infinitas vezes. Amém? Número 12. Todos gostam de estar na companhia de pessoas positivas e de fé, até de doentes. Essa coisa, ninguém quer estar com doente, depende. Se o doente é uma pessoa positiva, se o doente é uma pessoa de fé, todos querem estar junto, querem cuidar, querem dar assessoria, querem trazer para perto. Olha o que diz Provérbios 22:11. O que ama a pureza do coração e é grácil no falar, terá por amigo o rei. Olha, é possível você atrair pessoas mais influentes, mais poderosas do que você. Quando você o quê? Grácil no falar, quando você tem pureza de coração, quando você é uma pessoa agradável, quando você é uma pessoa positiva, quando você é uma pessoa de fé, você atrai pessoas. Até os poderosos querem estar perto de você, mesmo que você esteja atravessando o vale da sombra da morte. Ponto 13. Manter uma mente positiva e uma fé em exercício produz mais vitórias e mais motivos para continuar vivendo dessa forma. Você começa a ter experiências que isso funciona, que isso lhe dá mais motivos para continuar a viver dessa forma. É uma experiência de vida, é um exercício, como eu tenho ensinado aqui. Em Isaías 58, 8 e 11, pega esta palavra para você, Então, romperá a tua luz como a alva, a tua cura brotará sem detença, a tua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Presta atenção, o Senhor está falando com a igreja. Você precisa entender que continuar a viver desta forma traz estes benefícios. Versículo 11. O Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma até em lugares áridos e fortificará os teus ossos. Serás como um jardim regado e como um manancial cujas águas jamais faltam. Receba para a sua vida. Receba a cura, receba a manifestação. Você vai ser um jardim regado aí, não vai faltar nada para você. Ponto 14. Todos os heróis da fé, todos, tiveram que renovar a mente e colocar a fé em exercício para mudarem a sua realidade de vida. Vocês se lembram de Gideão? Apareceu o anjo e diz, vai Gideão, você vai vencer uma batalha contra os midianitas. Eu não, eu sou o menor da casa dos meus pais, eu sou o mais pobre, eu não. O anjo teve que falar de novo, Ele teve que renovar a mente. Amém? Até o anjo falar para ele, vai nessa tua força. Homem valente, vai nessa... Essa era a verdade. Ele era valente no Senhor. Ele tinha que renovar a mente dele. Todos os heróis da fé precisaram renovar a mente e colocar a fé em exercício para mudarem. E mudaram a realidade de suas vidas e a realidade da nação. Hebreus 11, 32 e 34, tome posse para você também. E que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais, por meio da fé, mas antes todos eles renovaram a mente, hein? Foram trabalhados pelo Senhor. Por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exército de estrangeiros. Diga glória a Deus. Eu recebo essa palavra. E último ponto, ponto 15. É vontade de Deus que você seja curado. É vontade de Deus que você seja curado. Você tem que renovar sua mente se você pensa diferente disso. Você sabia que pode pedir a Deus uma vida longa,
boa e saudável. Talvez você ou seu ente querido tenham sido diagnosticados com uma doença crítica e estejam em choque ainda, e até com medo. Ou talvez você tenha tido uma recaída de uma condição que pensou ter vencido e está aí pensando que essa é a vontade de Deus. Qualquer que seja a sua situação, não desista nunca. Não importa o quão assustador seja o seu diagnóstico médico, Deus pode mudar sua situação. Ele é um Deus de milagres. E seja qual for o gigante que você possa ter que enfrentar hoje, Deus é maior. Segundo aos Coríntios 4:18, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as coisas que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Ouça o que eu vou lhe dizer. O inimigo usa as coisas visíveis. O inimigo usa o visível para prender sua atenção e oprimi-lo com medo e desânimo. O inimigo usa a vida por vistas. O inimigo usa o visível, usa a dor, o sentido. O inimigo usa a má notícia, o diagnóstico, algo que foi falado. O inimigo usa o que você percebe pelos seus sentidos para prender a sua atenção e para oprimir você com medo e com desânimo. O Deus invisível, que é eterno, nunca deixará você, nem nunca desamparará você. Há pessoas que acreditam que é vontade de Deus que fiquemos doentes. Essa mentira rouba o seu povo de participar do direito adquirido pelo sangue vertido na cruz à saúde divina. Esses paradigmas, no meio do povo de Deus, fizeram com que muitos crentes aceitassem doenças em seus corpos como sendo coisa normal, como sendo a vontade de Deus. Deus não é o autor das doenças. Deus não é o autor das enfermidades e Deus não é o autor da morte. Deus nunca pretendeu que o homem sofresse doenças e enfermidades. As doenças e a morte vieram ao mundo porque Adão pecou contra Deus. E o salário do pecado é a morte. Veja em Romanos 6:23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. A boa notícia, igreja, é que o nosso Salvador não morreu apenas pelos nossos pecados, mas Ele também pagou o preço pela cura das nossas doenças e enfermidades com o seu próprio corpo. E por sua obra na cruz, podemos crer na cura e na saúde divina. A Bíblia declara que pelas suas pisaduras fomos curados. Isaías 53:5 diz, mas Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. A pergunta que todos talvez queiram fazer, ou pelo menos uma parte, como podemos receber a provisão da cura e da saúde na sua totalidade? E eu quero aqui encerrar essa mensagem com uma revelação, com um maná fresco. Pense comigo. A morte e a doença vieram através de um ato de comer. Adão e Eva comeram do fruto proibido, quebraram a comunhão com Deus e herdaram as consequências do pecado. Um outro ato de comer pode reverter a maldição provocada no jardim do Éden. A vida, a saúde e a cura também podem ser liberadas através da ceia do Senhor, da celebração da comunhão que foi restabelecida pelo Senhor Jesus Cristo. Então, nós participamos da ceia hoje. E eu quero que você entenda que as verdades por trás da celebração da ceia têm sido negligenciadas pelo povo de Deus. Tanto que muitos veem a celebração da ceia como um mero ritual ou tradição. Mas quando você participa da celebração da ceia, você acessa um canal para receber cura e saúde. Quando Jesus andou aqui na terra, amados,
Ele não andava sobre a água ou acalmava a tempestade o tempo todo, mas ele curava o tempo todo. Onde quer que Jesus fosse, ele fazia o bem e curava todos os oprimidos. Atos 10:38 diz: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo. Então, doença é opressão do diabo, porque Deus era com ele. Talvez você nunca tenha entendido exatamente o que é participar da ceia. Talvez para você não passe de um ritual vazio. Talvez você participe apenas para lembrar as raízes da sua fé, ou lembrar do sacrifício de Cristo. Ok. Mas participar da ceia do Senhor com o verdadeiro entendimento do que ela significa é mais poderoso do que qualquer remédio, procedimento médico, antibiótico, quimioterapia, radioterapia e tudo mais. Você tem que estar consciente que o que você fez hoje, ao participar do pão, você está participando do corpo de Jesus que foi moído, para que o seu corpo hoje pudesse ser inteiro e saudável. 1 Coríntios 11:24 diz: tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Nós fizemos isto hoje. Amém? E ao participarmos do cálice, nós estamos recebendo seu sangue, que foi derramado para perdão e remissão de todos os nossos pecados. Mateus 26:28. Porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Eu sei que pode ser difícil para alguns continuar confiando no Senhor, especialmente quando se está passando por uma prova ardente. Mas Ele lhe trouxe aqui esta manhã para lhe dizer: continue confiando em mim. Ele está dizendo a você: eu sou o socorro bem presente neste momento de angústia e de tribulação. Continue fixando os seus olhos em mim, diz o Senhor. Eu nunca deixarei você, nem desampararei você. Nunca eu vou abandonar você, meu filho, minha filha. Amados, o sangue de Jesus perdoa os pecados, mas o corpo de Jesus cura as doenças. Salmo 103:3 diz assim: Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades. Ele quer sarar esta manhã. Existe um poder curador na comunhão dos santos. Existe um poder curador na celebração da ceia do Senhor. Toda vez que participamos de comunhão, toda vez que participamos da ceia, nós estamos, na verdade, ingerindo saúde, ingerindo vitalidade, ingerindo força, ingerindo vida longa. Você, quando comeu o pão hoje e bebeu o vinho, você ingeriu saúde, vitalidade, força, vida longa em Cristo Jesus. E se houver doença no corpo, ela será expulsa sobrenaturalmente. Se houver deterioração, a deterioração será revertida. E se houver dor, ela será removida. Hebreus 10:25 diz: não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vede que o dia se aproxima. Bispa Silmara estava em todo culto, ou pela internet, prostrada numa cama, mas recebendo a palavra, em comunhão, recebendo as mensagens dos irmãos, se comunicando pelo WhatsApp, pelo Facebook, pelo Instagram. Hebreus 4:16. Visto, portanto, que resta entrarem alguns nele, no descanso, e que por causa da desobediência não entraram aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas as boas novas. Põe para mim o 4:16, por favor. Hebreus 4:16. E nós vamos orar encerrando. Há um descanso. Se você misturar fé com essa palavra, você entra nesse descanso. A despeito de qualquer situação horrorosa que você possa estar enfrentando, Deus está com você. Lembre-se do Salmo 23. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte,
O teu bordão, o teu cajado me consolam. O Senhor passa junto. E eu termino com Hebreus 4,16. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça. Não é o trono da lei, porque não existe. O trono é de graça. A fim de recebermos, não é para você dar, é para você receber misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Esta manhã é uma manhã de socorro. Esta é a ocasião oportuna para você achar a graça de Deus. Você tem que só se achegar com confiança, crendo que o Senhor continua sendo Deus. Ele fez ontem, faz hoje e fará para sempre. Ele fez na vida de uma bispa desta igreja, para servir de exemplo e de modelo, para você saber que Ele não faz acepção de pessoas, e que Ele fará na sua vida infinitamente mais do que tudo que você pensa ou de tudo que você pede. Fique de pé no seu lugar em nome de Jesus. Eu quero chamar aqui à frente rapidamente os nossos bispos e os nossos pastores. Rápido. Os nossos diáconos. E se houver alguém aqui que quer sair daqui certo de que Deus está cuidando de tudo e que tem cura já manifesta para a sua vida. Mas como será? Não importa como será. Às vezes Jesus mandava fazer um lodo na terra e pôr nos olhos. Às vezes Jesus mandava se banhar num tanque. Às vezes Jesus dizia apenas: a tua fé te curou. Não mandava fazer nada. Às vezes Jesus mandava uma palavra para uma casa sem ver a pessoa. O centurião disse: manda uma palavra, o meu servo será curado. E diz a Bíblia, imediatamente ele foi curado. Deus pode fazer como Ele quer. Pode curar de repente, tirar um tumor de repente. Pode usar a medicina. Deus tem desígnios e propósitos para permitir ou para fazer de uma forma ou de outra. Tudo está dentro de um plano perfeito e vitorioso do Senhor. Se alguém quer ligar a sua cura, saia do seu lugar e venha aqui com esses homens e mulheres de Deus, em nome de Jesus. Eles vão simplesmente dizer que pelas chagas de Cristo você está sarado. Nós tomamos posse disso nesta manhã. Nós tomamos posse. A cura é física, a cura é mental, a cura é emocional. Por favor, diaconisa Regina, venha também integrar aqui este grupo. Por favor, diácono MKS também venha integrar esse grupo. Diaconisa Lívia, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós estamos ligando a cura hoje, amados. Isso é sério. Não é passe. Isso daqui não é uma mágica. Isso aqui é fé. Isso aqui é renovação da mente. Deus quer curar. Deus pode curar. Deus está curando. Deus tem sua maneira de fazer as coisas. Deus tem seu próprio modo. Deus tem seu próprio tempo. Hoje, Ele marcou este dia para manifestar cura, para manifestar milagres. Você pode vir aqui e dizer: eu recebo esta cura. Eu recebo, eu ligo isto hoje no meu espírito. Eu vejo pela fé o meu corpo sarado. Eu vejo pela fé a minha mente restaurada, os meus pensamentos saudáveis. Eu vejo pela fé as minhas emoções já todas elas tratadas pelo Senhor. Eu vejo. Isto é fé, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. O Deus que fez na vida da Silmara é o mesmo Deus que está aqui esta manhã fazendo na nossa vida. Ele conhece cada célula, Ele conhece cada órgão do nosso corpo. Ele sabe, não importa se há um erro, não importa se houve um erro médico. Deus está acima dos médicos. Ele é o médico dos médicos. Ele é o Senhor dos senhores. Ele é o Deus todo-poderoso. É o Rei da glória. É o Pai de amor bondoso. Ele nos ama com amor eterno. Ele está aqui operando neste dia sinais, prodígios, maravilhas, milagres. Esta é a especialidade de Jesus Cristo. Ele fazia sempre. Ele sempre fez. Ele sempre fez. Não há nada impossível para Deus. Não há nada impossível para Deus. Não há nada impossível
para Deus. Se há dor, a dor vai ser removida, em nome de Jesus. Seja removida todas as dores, sejam removidas as dores, sejam removidas todas as dores, sejam removidas todas as dores. Todo mal-estar, bata em retirada agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Bata em retirada agora todo o mal, toda a mentira do derrotado. Nós quebramos toda sentença contrária a estas vidas. Nós quebramos no poder e na autoridade de Jesus Cristo toda a arma forjada do inferno contra a saúde do teu povo, Senhor. Nós agora submetemos, Jesus, colocamos debaixo dos nossos pés, meu Deus. Tu és o Deus da cura, Tu és o Deus que cura, Jeová Rafá. Tu és Jeová Rafá, o Deus que se manifestava no passado curando, está aqui esta manhã se manifestando da mesma forma, curando, libertando. Ó Deus, liberta o teu povo, liberta o encarcerado, liberta o oprimido, Jesus. Aquele que tem sido escravo de remédio, aquele que tem sido escravo de tratamento, Jesus. Aquele que está diagnosticado com uma doença terminal, aquele que está diagnosticado, Senhor, com uma doença, Jesus, ó Deus, degenerativa. Nós quebramos estas sentenças, nós anulamos toda a mentira de Satanás. Senhor Jesus, tudo está cooperando para o bem dos teus filhos, Jesus. Tudo está cooperando para o bem, Jesus. Tudo está cooperando para o bem, meu Deus. Esta é uma manhã de poder, graça, glória, de milagres, de prodígios e de maravilhas. Tu estás neste lugar, Tu estás neste lugar. Tu operas com poder, graça e glória. Meu Deus, Tu és o mesmo ontem, hoje e para sempre, Jesus. Ó Deus, todo problema de ossos, Pai. Ó Jesus, nós vamos dizer como disse o salmista: eu não morrerei, antes viverei e contarei as grandezas do Senhor. Eu não morrerei, antes viverei e contarei as grandezas do Senhor. Em Ti, Jesus, faremos proezas. Nesta hora, Jesus, fortalece o físico, Jesus. Aquele que entrou aqui, Senhor, fraco de ossos, Jesus, fortalece as pernas, fortalece, Jesus, os nervos, Jesus, fortalece, Senhor, sistema digestório, sistema respiratório, fortalece agora, Jesus. Renova, Senhor, renova, Jesus. Usa esta igreja como teu hospital nesta manhã, usa esta igreja como tua UTI nesta manhã, usa a tua igreja, Jesus, como sendo um lugar, ó Deus, curador e curativo, Jesus, do teu povo. Ó Deus, é na unidade que tu ordenas a bênção, Senhor. Não há impossíveis para ti, não há doença que o Senhor não possa reverter, não há sentença que o Senhor não possa mudar. Meu Deus, nós recebemos nesta manhã, Jesus, milagres em profusão nesta hora. Nós recebemos, Senhor, mudança de sorte diante dos nossos olhos, Senhor. Ó Deus, Tu mandavas uma palavra, Senhor, e nós mandamos uma palavra para a casa daquele que está enfermo, Jesus. Nós mandamos uma palavra para aquele leito de hospital. Nós mandamos uma palavra para aquela UTI, Jesus. Nós mandamos uma palavra, Senhor, para aquele que está prostrado num sofá. Ó Deus, deprimido, depressivo, Jesus. Nós mandamos uma palavra para aquele que está com síndrome do pânico, Jesus. Mandamos uma palavra para aquele que está com depressão. Jesus, que caia por terra toda esta mentirada de Satanás. Em nome de Jesus, caia por terra tudo aquilo que é contrário à vida do teu povo, Senhor. Caia por terra, Jesus. Toda impossibilidade, toda limitação, nós repreendemos isso agora. Em nome de Jesus. Tudo aquilo que prende, tudo aquilo que limita, tudo aquilo que escraviza, saia. Ó Jesus, o teu povo está sendo tratado, o teu povo está sendo curado. Muda pensamentos nesta hora. Muda a mente, Jesus. Muda a mente, Jesus. Muda a maneira de ver as coisas, Jesus. Renova os pensamentos, Pai. Renova a forma de ver, Pai. Renova, Senhor, o interior de cada um. Opera, Jesus, de dentro para fora, Jesus. Faz uma mudança no interior, faz uma mudança nas emoções, faz uma mudança na maneira de ver, faz uma maneira na forma de pensar. Arrebenta, Senhor, com as crenças que limitam. Arrebenta, Jesus, com os paradigmas da infância, da adolescência, da juventude. Arrebenta com as mentiras que povoam a mente do teu povo. Arrebenta com esses dogmas, Jesus. Arrebenta com essa crença da lei
medíocre, Jesus. Arrebenta, Jesus, com esses conceitos errados de que o Senhor se agrada da doença, de que o Senhor precisa de doença para ser glorificado. Não, Tu és Deus, Tu não precisas de doença para ser glorificado. Tu és Deus acima de tudo e acima de todos, Jesus. Tu és glorificado na saúde do Teu povo. Tu és glorificado, Jesus, na vitalidade do Teu povo. Tu és glorificado, Jesus, na longevidade do Teu povo. Da vida longa ao Teu povo, Jesus. Aos idosos, Senhor, prolonga a vida, Jesus. Prolonga a vida com saúde, com força, com energia, Jesus. Ó Deus, com vitalidade, Pai. Aos jovens, Jesus, dá sabedoria, Jesus. Ergue com poder, graça e glória. Tira as mentiras, Senhor, dos vícios. Tira as mentiras das dependências, Jesus. Somos livres em Cristo Jesus. Pai amado e bendito, nós entramos aqui, Senhor, e na unidade, na comunhão, o Senhor já ordenou a bênção. Há muita bênção já para nós nesta manhã, Senhor. É também no louvor e na adoração que o Senhor tem adorado, tem glorificado, Jesus, tem sido adorado e glorificado. E é no louvor que Tu te manifestas libertando o Teu povo. Já aconteceram libertações aqui esta manhã. Na adoração a Tua glória é vista, Senhor, e a Tua glória encheu o templo nesta manhã. Ó Deus, na ceia do Senhor, ó Deus, na ingesta do pão e também do vinho, Jesus, ali nós nos apropriamos daquilo que aconteceu na cruz do Calvário. Amém. E pelas Tuas chagas fomos sarados. Pai, a igreja está num processo de cura, Jesus. Alguns foram imediatamente curados, ó Deus, outros estão sendo num processo, Jesus, mas já foi determinada a cura, Pai. Amém. O Senhor já liberou, o Senhor já deu a sentença, Sim, Pai. verdade, Ó Senhor. Deus, tudo está cooperando para o bem, Jesus. Sim, eu e creio. nesta oração, Pai, estamos usando uma arma da fé, Senhor, a confissão da palavra Aleluia. em união com a oração que salva, a oração que levanta o enfermo, Pai. Por isso nós proclamamos nesta manhã prodígios, maravilhas, milagres, em nome de Jesus Cristo. 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 Diga amém. 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 Glória a Deus. Dê um aplauso ao Senhor. Amém, glória a Deus. Antes da bênção final, eu quero convocar a todos para voltarem mais tarde, às 18 horas, para o impacto, ok? E eu quero que você pense nisso. Deus sempre tem mais. Deus tem sempre mais para nós, sempre Amém. mais. Eu creio. Muito mais, mas nós não podemos limitá-lo. Afinal de contas, domingo é dia do Senhor. E se é dia do Senhor, viva para Ele. Amém? Aleluia. Você recebe uma coisa aí no seu coração? Recebo. Que coisa você vai receber? Que já aconteceu. Amém. Já aconteceu um milagre na sua vida. Aleluia. Já aconteceu um milagre na sua vida. Esta manhã, Deus se manifestou no ser total da igreja. Aleluia. Glória a Deus. Não seremos mais as mesmas pessoas. Amém. Amém? Amém. Em nome de Jesus. bispo. Estenda a sua mão na direção do altar. A graça e o conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo serão constantes, serão permanentes na vida de todos nós. E os que creem e recebem essa palavra em seu espírito, digam amém. Amém! Glória a Deus. Glória a Deus! Bom almoço a todos! Sarados! Mente renovada! Glória a Deus! Uau!